Olá, como vai? Sou Celso Gioia, quero continuar falando hoje com você sobre aquela palavra, o casamento mais esperado de todos os tempos. Hoje é a segunda parte. Na primeira parte nós falamos sobre o contrato de casamento, né, entre Cristo e a sua igreja, alguns detalhes, a tolerância de Jesus, como ele atende às necessidades da igreja, e a parte da igreja que é confiar no noivo, é crer nele. A salvação é pela fé, então crer é muito importante. E não é difícil, é acreditar que ele é bom, que ele nos ama, ele quer o melhor para nós. Mas e aí então, quando aconteceu esse pedido de casamento? Está lá na Bíblia, João 14, versos 2 e 3. Jesus diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então veja, não parece, mas isso é um pedido de casamento. É ao momento que o noivo diz assim: olha, nós contratamos, está tudo acertado, agora eu vou para a casa do meu pai, lá na terra que ele tem, na fazenda do meu pai, vou pegar um espaço e vou construir uma casa para nós morarmos com a nossa família. Enquanto isso, você me espera, fiel, dedicada, para que no momento que eu terminar, eu venho te buscar ou envio o meu companheiro para te buscar, para que nós consumemos o casamento com as bodas, né? Então, Jesus, quando ele diz isso, que há moradas na casa do Pai, ele está dizendo: eu vou fazer as moradas, eu vou construí-las, eu vou prepará-las para você, minha igreja querida. E muitas moradas é porque muitos são os salvos, né? O tamanho da casa de Deus é grande, cabe todo mundo, cabe bastante gente. E ele diz: eu vou preparar e virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, essa é a palavra do marido, do noivo, para a sua noiva, para a sua esposa. Quando eu voltar, nós ficaremos eternamente juntos. É um pedido de casamento muito romântico, feito por Jesus Cristo. E o dote, muitas vezes o noivo dava o dote no momento do contrato do casamento ou logo em seguida. Isso podia estar no contrato também. E qual foi o dote que o nosso noivo maravilhoso, Jesus Cristo, nos deu? Foi a sua própria vida, o seu sangue derramado na cruz. Aquele que sabia que sem esse ato o casamento não se consumaria. A noiva não estaria purificada, não estaria preparada para encarar a família de Jesus, o Pai de Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai que é perfeito e na sua presença não pode haver pecado nem imperfeição. Então Jesus, ele, como dote, ele dá a sua própria vida, ele derrama o seu sangue para purificar a sua igreja e viabilizar o seu casamento. Que dote maravilhoso que nós recebemos. Já nos foi dado antecipadamente, já em virtude desse casamento maravilhoso para o qual ele nos convidou e que nos envolverá para a eternidade. Que tremenda, né? E a aceitação do pedido? A igreja precisa aceitar esse pedido. Você já viu um pedido de casamento onde a noiva não aceita? Não existe. Na própria cerimônia, ela é perguntada se aceita ou não. A vontade dela é fundamental para que se consume o casamento, apesar de alguns entenderem que não há livre-arbítrio. Existe sim, e ela é fundamental. Se a noiva disser não, não quero, o casamento não se consuma. Então, quando foi essa aceitação? Aí nós teremos a aceitação individual de cada membro da igreja. Nós aceitamos o convite de Jesus quando nos entregamos para Ele. Quando alguém fez o apelo, você quer entregar sua vida, ou seja, você quer casar com Ele para a eternidade, e nós dissemos sim, no dia da nossa conversão. Você se lembra desse dia?
você tem carinho por esse dia? É como se fosse uma aceitação no dia da ceia. Toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos evocando toda a lembrança desse casamento, porque foi na ceia que Jesus pediu a igreja em casamento. Quando nós ceamos, nós lembramos que fomos pedidos em casamento, estamos prometidos para o Rei e que Ele virá nos buscar um dia. Que coisa tremenda, que maravilha, incomparável esta bênção que o noivo nos concedeu, não é verdade? Mas afinal, quando que é o dia do casamento? Está lá em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória! Quando nós ouvirmos a trombeta que dará início ao casamento, é o dia do casamento, a partir desse dia teremos a convicção de que estaremos para sempre com o Senhor. No dia do casamento é o dia do arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai trazer para Jesus os que estão mortos em Cristo e aqueles que estão vivos ainda, mas que serão arrebatados em Cristo. E esse é o início do casamento, é o dia do casamento. Que coisa tremenda, não é verdade? O arrebatamento marca o início do casamento. E as bodas, o banquete do casamento? Bem, no casamento hebraico, o banquete costumava demorar 7 dias, e aqui nós entendemos que serão 7 anos que a igreja estará nos céus com Jesus, e aí desta forma, então, ela casará com Jesus nesse banquete, que está retratado ali em Apocalipse 19, 7, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua noiva se ataviou, se aprontou, se adornou. Veja, a noiva está pronta para estar na presença do Pai, porque ela recebeu o corpo glorificado que Jesus nos deu. E aí então ela pode se apresentar perfeita no dia do casamento, ela pode encarar o Deus Todo-Poderoso, que é santo e na presença do qual só santidade permanece. Ela estará purificada, adornada, como diz aí a passagem, né? Com o seu corpo glorificado, maravilhoso, lindo, e que viabiliza que ela esteja ali com o noivo. Nós conhecemos uma passagem em Mateus 22, que Jesus diz que nas bodas do noivo, né, do filho daquele homem importante, ele chama e tem alguém que não está com as vestes nupciais, e ele põe para fora. O que são essas vestes nupciais? O corpo glorificado. Sem o corpo glorificado, ninguém ficará na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí então estaremos unidos em uma só carne com o nosso Deus, como diz a palavra de Deus. E esse é um grande mistério. Paulo diz que esse é um grande mistério, que nós conheceremos nesse tempo, que são as bodas do Cordeiro e depois dela, logicamente. Bem, era isso que eu queria falar sobre esse tema tremendo, maravilhoso, que envolve a todo aquele que crê. Eu espero que você tenha gostado, compartilhe com outras pessoas, divulgue esta palavra para edificar a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus.